Oi, gente, eu sou a Lola Dalacqua e estamos iniciando mais uma temporada do Entre a Gente Pode. Sim, a terceira temporada está se iniciando hoje e essa temporada vai ser um pouquinho diferente da temporada anterior. Nós vamos falar sobre marketing, brand pessoal, profissional, vamos falar sobre bem-estar. Vamos falar sobre muitos assuntos que englobam aí posicionamento e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E não poderia ser diferente a pessoa que eu chamei para fazer co-host dessa temporada, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, ela inclusive já esteve aqui com a gente, e o pouco que vocês me acompanham aí nas redes sociais, eu acho que vocês também já viram um pouquinho do trabalho dela. Então, eu estou muito feliz que ela disponibilizou o tempo dela para estar aqui com a gente, e eu quero desejar as boas-vindas para Paula! Obrigada, Lola, pelo convite mais uma vez. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma temporada incrível. A gente já estava Sim. super animada nos Uhum. bastidores planejando ela. E eu espero que seja tão gratificante pra gente, mas pra quem tá assistindo também. Sim, olha, a gente separou muitos convidados incríveis. A Paula já tem aí o portfólio dela de pessoas incríveis, né? Que ela já trabalha tudo e pessoas também do convívio dela. Então, eu tô bem animada porque vai ser um momento de aprendizado até para mim também. Então, poder compartilhar isso com vocês. Se eu fosse vocês, não perderiam nenhum episódio, né? Exatamente. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? A gente sempre Sim. tá aumentando o nosso repertório, que é muito importante. E Uhum. essas conexões com pessoas, a gente sempre acaba aprendendo algo diferente só pela forma que a pessoa fala. Uhum. Então vamos começar com algumas perguntas? Vamos. Essa temporada aqui, na verdade, esse primeiro episódio aqui, a gente separou, né, para falar um pouco até sobre o nosso posicionamento quanto aos profissionais que virão aí. Então, a gente quer colocar o que a gente acredita, né, nossa ideia aí na mesa, de Nosso o posicionamento. nosso posicionamento real. Então, a gente separou algumas perguntas e aí a gente vai fazer esse bate-papo para ficar bem descontraído, né? Perfeito. Então, vamos lá, começando. Lola, agora que você tá trabalhando mais com o mundo da moda, tá adentrando totalmente nesse mundo que já fazia parte de ti, Uhum. eu quero saber a sua opinião sobre quando a gente constrói um posicionamento de imagem, a cor realmente importa? É primordial? Olha, depende. Eu acredito na vida que tudo depende. Tudo depende. Mas eu acredito que, diferente do que as pessoas acham que a paleta que você escolhe de cor, você tem que vivenciar ela pro resto da sua vida, eu acho que depende da posição que você quer, do que você quer, transmitir com aquilo. Então, tem até um post incrível que você fez sobre o vermelho, né? Sim. E eu acredito que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero demonstrar algo mais, um poder, né? Aquele posicionamento de poder, de Força, força, um pouco mais sensualidade. sensual, isso. Eu iria pela base da cor nesse sentido, né? De a Uhum, gente demonstrar o que que cada cor quer transmitir. É a mesma uhum, coisa quando você vê uma pessoa que você fala, ai, eu quero me posicionar como uma clínica de estética. A uhum. primeira coisa que a pessoa faz, né, a profissional, é incluir o verde e o Uhum. branco, ou cores bem cleans, né, bem Neutras. neutras. Só que eu não acredito muito que isso vá demonstrar a personalidade da pessoa. Exatamente. Então, esse é o meu ponto de vista e o seu. Eu concordo contigo. Eu acho que sempre quando a gente vai falar de posicionamento de imagem, nunca é uma coisa isolada. Sim. Então, o posicionamento de imagem, ele é uma ferramenta do branding que a gente vai utilizar, mas ele sempre vai ter várias vertentes. Então, não é só eu usar essa cor, não é só eu usar esse estilo de roupa, não é só eu falar dessa forma. E Sim. também o contexto importa muito. Então, aonde a gente está inserida, que lugares que a gente vai estar, isso importa muito quando a gente vai escolher uma cor, um estilo de roupa, a Uhum. forma de falar, a forma de se comunicar. No Sim. fim, posicionamento pra mim é muita expressão. Então depende muito do que eu tô sentindo naquele dia. Uhum. Eu gosto muito de usar cores, apesar de que eu tô muito sempre de preto, mas eu gosto muito de usar preto, mas por exemplo, o preto pra fotografia, que é o meu trabalho principal como fotógrafa, a gente usa preto não é porque a gente, na maioria das vezes, ama preto ou é super gótica. É porque o preto, ele não reflete
luz na pessoa. Então, por exemplo, se eu vou fotografar um ensaio com uma blusa vermelha, vai refletir a luz, a pele da minha cliente vai ficar rosa. Então não faz Sim. sentido. Então o contexto importa muito quando a gente vai escolher a cor. Uhum. Não acho que a cor seja algo que a gente não deve levar em consideração. Ela é importante, mas outras coisas também são. Sim. Até porque entra muito naquela base, por exemplo, quando começou, porque antes não era tão normalizada essa questão do posicionamento. Sim. Hoje, nas redes sociais, a gente vê que o perfil da pessoa, ela acaba tentando se posicionar, mas ao invés dela se posicionar com quem ela é, com a personalidade que ela tem, fica tudo muito igual. Então, praticamente todas as clínicas de estéticas têm as mesmas cores, os mesmos posicionamentos ali. Não só clínicas de estética, né? Estou usando somente como um Uhum. exemplo, mas assim, o profissional, o Instagram, por exemplo, profissional, ele ficou muito parecido com tudo, sabe? E eu acho que é aí que entra muito a questão da autenticidade, que a gente fala muito sobre Sim. isso. E eu acho que é um ponto interessante a gente trazer autenticidade, porque hoje todo mundo busca ser autêntico. Sim. Mas todo mundo tá performando uma autenticidade. Todo mundo, Uhum. ai, vou ser autêntico, mas o meu café da manhã tem que ser perfeito. O meu lifestyle tem que ser perfeito. Sim, Quando a autenticidade, na verdade, é você expressar quem você é, independente de exatamente. ser perfeito ou não, e no final a perfeição ela não existe. Sim. Mas quando a gente traz essa questão da autenticidade, eu vejo muitas pessoas no digital falando sobre autenticidade, mas entrando realmente nesses padrões. E Sim, às vezes não é algo que é genuíno dela. Ela tá só fazendo porque todo mundo tá faz. fazendo, E é muito exatamente. difícil fazer algo que é diferente, porque o ser Uhum, humano ele vive em tribos, ele precisa se identificar em algo. Então, sim, quando a gente sai, quando a gente faz algo diferente do que todo mundo tá fazendo, a gente se sente um pouco desconexo, a gente se sente um pouco de fora. Então, acho uhum, que não existe, não tô querendo falar assim, nossa, se você faz igual a todo mundo, você é podre. Não. Porque justamente a gente vai buscar se inserir em meios que estão ali sendo parecidos com a gente. A gente se sim, conecta através de coisas que são semelhantes ao que a gente mostra, ao que a gente gosta. uhum. Eu acho que essa questão que você falou é uma das coisas que eu até postei, que Uhum. eu falei sobre bancar quem a gente realmente é. E é Porque difícil. hoje em dia é muito difícil. Porque se você pensa de uma forma diferente, se você veste coisas diferentes, se você tem gostos diferentes e você vê que aquilo, por exemplo, não está na moda, para você bancar aquilo que você realmente é hoje em dia é muito difícil. É muito Exatamente. complicado, né? Então, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando, até na questão de criação de conteúdo mesmo. Que eu ficava me questionando muito. Ai, mas será que isso vai viralizar? Será que isso vai entregar? Mas eu olhei assim e falei, gente, mas eu me identifico tanto com isso. Exato. Eu Às preciso vezes postar. não é nem sobre viralizar, às vezes é sobre a Sim, gente expressar expressar. o que a gente está sentindo. Eu defendo muito o branding, e o Sim. branding ele vem de uma construção que ela, na maioria das vezes, não vai fazer você viralizar, Uhum. mas ela vai fazer você criar conteúdos Conexões. melhores, conectar, e consequentemente, você criando conteúdos melhores, você vai ter clientes melhores. Uhum. Porque quando você tem um branding muito forte, o preço ele se torna irrelevante. E daí eu acho que cabe aqui uma nova pergunta. Ai, Será que as pessoas têm um posicionamento ou elas só têm um feed bonito? pra mim, a maioria das vezes é um feed bonito. É um feed bonito. Porque é de verdade, é muito difícil. Eu tô falando realmente já por experiência própria, porque olha que eu tenho um trabalho aí grande de autoconhecimento, de me desenvolver, Uhum, de entender quem eu sou. E eu muitas vezes quis me moldar a lugares e às pessoas para tentar caber. E a rede social, ela não tá diferente. Então, para mim, o que eu mais vejo, tanto que a gente vê muitas pessoas falando, ai, comecei a postar igual blogueira e os seguidores começam a cair. Mas é uhum, exatamente porque a pessoa está postando o que todo mundo está postando ao invés de se posicionar sobre ela. uhum, Não falar, é porque tem muitas pessoas também que falam assim, vou começar a me posicionar, e aí posiciona no sentido profissional, uhum.
Que aí vira tudo a mesma coisa, só que o posicionamento é exatamente se você se posicionar com o que você acredita, com as Uhum, coisas que você idealiza, que você fala, eu vou colocar meu ponto de vista aqui porque é o que eu realmente acredito. E eu acho que fica exato. até mais leve quando a gente Não, faz com isso. certeza. E é muito difícil quando a gente tá numa rede social se posicionar. Sim, Nossa, eu falo e vivo branding e marcas e posicionamento desde 2022. E eu sinto que eu tô começando a me posicionar do ano passado pra cá. Então, há pouco tempo, mesmo eu já sabendo, eu já tendo consciência, eu já acreditando. acreditando, Uhum, é muito difícil a gente se posicionar. Por quê? Porque o posicionamento ele desagrada. sim, Então, tem muita gente que realmente fica ali no feed bonito, porque é uhum, mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável, e sair da zona de conforto dói. Então, uhum, quando a gente fala de posicionamento, é muito importante a gente pensar que ele vai desagradar. Ele vai atrair pessoas que estão conectadas com o que a gente acredita, com o que a gente mostra, mas ele vai afastar outras pessoas. Porque sim. quando você se posiciona de verdade, ele gera esse afastamento. Posicionamento, pra mim, é feito pra desagradar. Porque eu, sinceramente, se eu quero amor, se eu quero carinho, se eu quero aplausos, eu vou mandar meus conteúdos pra minha família. Adorei. Que eles nem vão entender o que eu tô falando, Sim, mas vão estar lá, linda, uhum, perfeita. sim, Mas não, eu quero que as pessoas questionem. Teve até um conteúdo que eu fiz que eu falo sobre o minimalismo ser brega. Porque eu uhum, sou uma pessoa totalmente maximalista. E quando eu falo do minimalismo ser brega, não é porque eu genuinamente acho que, no geral, ele é brega. Às vezes sim. Mas eu sinto que as pessoas focaram tanto no minimalismo, nessa era clean girl, que elas acabaram fugindo de quem elas realmente são. sim, Acabaram se escondendo atrás de uma estética, de uma tendência. E isso pra mim é muito brega mesmo. sim, Tu deixar de ser quem tu é só pra seguir a manada. Mas uhum, ao mesmo tempo eu entendo também que é difícil bancar quem se é, quem igual se você é. fala no seu Uhum. conteúdo. É muito difícil. É uma. Nossa, pra mim é várias vertentes e várias coisas coexistindo, porque eu tenho essa opinião, mas daí eu fico assim, não, mas realmente é difícil bancar assim quem se é. Mas Sim. a gente tem que bancar quem é pra poder atrair pessoas conectadas com o que a gente acredita. Uhum. Muitas Não, coisas. mas é esse, é porque a gente tem que andar, acho que no equilíbrio. Então entra no oposto, por exemplo, tinham muitas pessoas que se identificavam como clean girl e hoje que tem muitas pessoas aí diversificando mais o modo de se vestir, tudo, é outra pergunta que a gente se faz também. Tipo, mas você gosta realmente? Ou Uhum. você tá indo por este caminho porque está na moda Sim. usar borro, né? Aham. Sabe? Tipo, Gente, a tendência do então, borro, eu juro, é algo eram que você todas gosta. lojas. É, exatamente. Então, assim, eu posso dizer que eu gosto de muita coisa. Então, entra um pouco na questão dos estereótipos de a gente falar. Não Uhum. tem como você se identificar com uma coisa só. Sim. E é um pouco voltando na questão de a gente se posicionar também, eu acho que quando a gente se posiciona, a gente também dá oportunidade para que o outro reflita se aquilo também faz sentido para ele. Porque se ninguém colocasse uma opinião diferente na mesa, como que entraria na nossa cabeça? Será? Como entraria um questionamento Sim. sobre as coisas, sabe? Então, essa questão de maximalismo, Minimalismo. minimalismo, né? Maximalismo e minimalismo entra muito no sentido de as pessoas ou serem muito oposto Uhum. ou não se identificarem de verdade, mas irem por conta da onda, da moda, do que tá acontecendo. Sim, totalmente. E eu acho que a gente até conversou sobre essa era clean girl que virou tendência e que Sim. tem muitas pessoas pensando em remover tatuagens. E daí Uhum. a gente até conversou porque nisso a gente tem opiniões divergentes. Uhum. Então, a pergunta que fica é: o quanto as tendências mexem com a nossa forma de ser e o quanto realmente é real ou quanto é Sim. ruído? Porque, por exemplo, eu tenho. Não vai dar pra ver, né? Mas eu sou toda tatuada nos meus dois braços. E eu gosto, eu sinto que é muita expressão de quem eu sou as minhas tatuagens. Sim. Tem algumas tatuagens que hoje, se eu fosse fazer, eu não faria.
Tem, mas não é algo que, eu vou remover porque, meu Deus, não. Só que tem muitas pessoas que pensam em remover tatuagens Sim, e daí eu fico pensando, será que é pela tendência ou será que é porque é algo genuíno delas? sim, E daí a gente tem opiniões diferentes sobre sim. isso. Eu, particularmente, eu removeria muitas tatuagens que eu tenho. Muitas, de verdade. Mas é pelo simples fato de que quando eu fiz as minhas tatuagens, eu era extremamente nova. Muito nova, assim. As únicas tatuagens de verdade que eu não removeria são as tatuagens que são significativas pra mim, que são as tatuagens que eu fiz com amigas, sabe? Tem pessoas até que eu estou um pouco afastada, assim, não tenho nem mais convivência, mas eu não removeria. E eu vejo isso muito mais pelo fato de que eu fiz muito jovem e que hoje a forma que eu me identifico, que eu realmente sou, é algo que eu não faria mais, sabe? Mas não em questão de arrependimento, de assim, estou entrando em um novo ramo, uma nova área da minha vida e estou me arrependendo, não. Aham. Que eu Quero acho que mudar era, totalmente. não, eu acho que era, é mais a consciência de que se eu voltasse aos meus 15 anos, eu jamais faria as Nossa, tu fez tatuagens que com eu fiz. 15. É. Sim, Nossa, minha mãe, exatamente. ela sempre foi muito contra tatuagens, ela Ai, minha mãe odeia. é muito liberal. Então, e daí ela falou assim: não, tu só vai fazer tatuagem com 18 anos quando tiver o teu dinheiro. Eu acho que isso me livrou de ter, sei lá, o rosto do Justin Bieber tatuado em alguma parte do meu corpo, sabe? Então, por um lado, foi bom. Mas todas as minhas tatuagens têm significado. Sim, Então, eu acho que por isso talvez eu não sinta vontade de remover remover, elas. aham. E claro, né, tem a ver que eu sou totalmente maximalista. Eu gosto desse excesso e pra mim é muito expressão de quem eu Sim, sou. E acho que por isso eu não removeria, mas talvez isso de ter significado pesa bastante. sim, muito. Eu acho que é por isso que muitas muitas mães ou pais, enfim, tem essa questão de falar, você só faz tatuagem com 18 anos, sabe? Porque a gente tem uma cabeça diferente, querendo ou Sim. não. Tanto que, se eu não me engano, eu fiquei, quando eu comecei a ter consciência muito mais forte, assim, da vida, eu acho que eu fiquei uns 5, 6 anos sem fazer nenhuma Meu tatuagem. Deus. E quando eu fui voltar a fazer tatuagem, foi quando eu fiz essas tatuagens que são Com significativas. significado. Entendeu? Então Sim. é nesse sentido, assim. Mas, por exemplo, eu não fico me remoendo falando, ai, porque eu não tenho oportunidades por conta das minhas tatuagens. Não, pra mim Uhum, é um uhum, diferencial que eu tenho, uhum. sabe? Exato. É algo que eu olho assim. Eu vou ser muito sincera que eu já tive até um pontinho assim de, ai, meu Deus, mas eu sou cristã, sabe? Tatuada. Eu olhei assim, eu falei assim, não, mas esse é meu diferencial, é mostrar para as pessoas que, mesmo as Assim. pessoas tatuadas, elas têm espiritualidade, elas têm, Uhum. sabe, Deus, enfim. Sim, eu também sou super brother de Jesus, Exatamente. Deus, e sou toda tatuada. Então, assim, acho que uma Entendeu? coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. As Mas é porque pessoas julgam colocam, muito. não adianta, Nossa. é porque eu frequento, né, a igreja, Uhum. então você sabe, tipo, Sim. colocam É, muito não isso pra frequento. gente, mas é onde a gente tem que olhar e falar, não, ali é o homem, não é Aham. Deus, então, meu amor. Exato. E aí eu comecei realmente a colocar isso como um diferencial meu, sabe? Então não é Legal. algo que eu falo assim, não, não posso fazer nada, meu amor, posso. Se tem uma Paz. coisa que eu posso, Posso fazer eu tudo que eu posso fazer tudo que eu quiser. quiser. Mas Vamos para outra pergunta polêmica. A gente vamos, tô separou muitas adorando. perguntas polêmicas. O que que é mais perigoso? Não ter autoridade ou precisar provar ela o tempo todo? Nossa, eu acho que precisar provar ela o tempo todo. É porque eu acho que se tu precisa provar o tempo todo, será Você já. mesmo que tu tem? Exatamente, Será mesmo? sabe? Primeiro que assim, você precisar provar autoridade, eu acho que você tá vendo muito mais pro lado do outro do que de si mesmo. Uhum. Então imagina o peso de carregar isso. Sim. Não, nossa, quem quiser achar que que eu tenho autoridade de alguma coisa, ótimo, senão eu tô caminhando ali do mesmo jeito. Cara, eu acho que essa pergunta vem muito por conta do marketing digital e da era dos mentores gurus. Porque eles ensinam, eu já tive por trás aí de bastidores de alguns gurus, vou confessar, e eles ensinam isso, que tu precisa provar o tempo todo que tu é autoridade.
seja num tipo de vestimento que eu acho isso um absurdo, porque não é uma roupa que vai mostrar que tu tem autoridade, não é uma foto que tu vai fazer que vai mostrar que tu tem autoridade. A Sim. autoridade, ela é percebida diariamente no que tu mostra, na Uhum. forma como tu se comunica, nos resultados que tu gera para as pessoas, no conhecimento que tu Exatamente. tem, no repertório que tu tem. Então, eu acho que tu ficar com isso na cabeça de precisar provar é porque tu tá muito insegura Sim. do que tu oferece, do que tu proporciona para as pessoas. Sim. Porque quem tem autoridade de verdade exala isso. Uhum. É como a aura. Exala uma Exatamente. aura de autoridade. Então eu acho que a autoridade ela vai ser construída ao longo do tempo, ao longo da tua profissão. Sim. E vão ter momentos que tu vai sentir. Hoje eu sou fotógrafa desde 2017. Uhum. Então, hoje eu sinto que o meu trabalho tem essa autoridade. E eu não preciso ficar provando o tempo todo. Mas é Sim. muito pelo meu repertório. E daí acho que entra outro nicho aqui pra gente falar que repertório, o quanto ele é importante, o quanto as pessoas não valorizam. Sim. Ficam só lá scrollando, não leem um livro, não assistem um documentário. Brincadeira, eu também não assisto documentário. Mas sei lá, um filme que vai te. Que nem a gente tava falando aqui nos bastidores com a Fer, que tá aqui por trás. Sim. E a gente falou do Maravilhosa. filme Poor Things. Esse filme, ele simplesmente me deixou transtornada no melhor sentido, porque me fez pensar sobre muitas coisas. E a imagem, o visual, a fotografia desse filme, tudo é perfeito. E é um filme que ele é muito impactante, eu acho que ressoa de forma diferente nas pessoas. E daí as Sim. pessoas acabam esquecendo disso, de realmente consumir algo que vai fazer diferença no repertório delas. E não é só pessoas que têm um trabalho criativo. Sim. Qualquer pessoa, Uhum. Eu sabe? O fiquei, repertório é importante. eu fiquei curiosa sobre esse filme. Assistam. Mas me veio até teve um vídeo que eu vi, inclusive, há alguns dias, e ele falava muito sobre essa questão de como se encontrar. E é muito fácil você se encontrar observando as coisas que você gosta de assistir, as coisas que você gosta de ler, de ouvir, sabe? De escutar, de Uhum, fazer. Então, assim, quando você se disponibiliza a fazer coisas para si, é só você parar e realmente observar o que que você uhum. faz, o que que você gosta. Inclusive, foi uma das coisas que voltou para mim também essa questão da moda, tudo que eu venho desde 2017 modelando essas coisas. E eu olhei assim, eu falei assim, gente, tá ali, tipo, eu Era tão óbvio. maratono as mesmas séries sempre, maratono os mesmos filmes sempre, os livros que eu leio, as coisas que eu gosto de assistir. Era, tipo, tão óbvio. Uhum, Então, às vezes, está muito ali na nossa frente e a gente fica procurando no externo uhum. o que que o outro tá fazendo para ver se eu me identifico e as coisas que você faz hoje já tá Se ditando tudo. comparando, né? Exatamente. Sim, ainda mais eu acho que na era do chat GPT. As pessoas, elas não gostam de pensar sozinhas. Sim. E, nossa, eu preciso confessar aqui, eu já tava num vício com o chat GPT que eu ficava Uhum. assim, o que vou comer? Chat GPT. Quantas Juro, calorias tem? Eu juro, pensava. juro, vira um vício Aham, real, assim. Só que sim. daí eu comecei a pensar assim, cara, peraí. Eu já li aquele livro Hobby como um Artista, que ele Uhum, ensina a roubar como um artista. Então, assim, sim, os conteúdos que eu crio vão vir da onde? De conteúdos que eu consumo, de sim, filmes que eu assisto, séries, livros que eu leio, exatamente. conversas que eu Uhum. vivencio. Não é só, chat GPT, faça um conteúdo de branding com um tom de voz descontraído, Que no não tem nada a ver com arquétipo, você, muitas vezes. sabe? Ai, Uhum, é, mas eu concordo e ao mesmo tempo eu discordo do que você falou sobre ser fácil se achar, porque pensando por esse lado que você pontou, sim, é fácil. A gente ter essa consciência e observar o que que a gente consome, o que que a gente já vivenciou, sim, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque é um vício. é, É muito difícil sair disso aqui, é muito sim. difícil não se comparar. Então, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil também. É Não, bem. é fácil que eu quis dizer foi mais ou menos assim, tipo, às vezes é muito mais fácil você observar o que está ao seu Entendi. redor, né, do que você procurar no externo. Mas é muito difícil se bancar.
Então não tem como. Você pode se Exato. encontrar ali, se achar e falar: é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer para minha vida, mas aí ao mesmo tempo você tá aqui tendo outras ideias. Até a questão do chat GPT eu também estava ficando extremamente viciada e eu Sim. só parei um pouco mais de usar ele porque ele começou a me decepcionar. Porque eu comecei a observar que as coisas que ele estava me mandando não fazia sentido nenhum. Jura? Eu olhei assim, eu falei assim, nossa, mas eu pedi, sei lá, eu escrevi um conteúdo super legal, sabe? E eu olhei e falei, Pedi pra ah, refinar. aí eu olhei assim e falei, não, nada a ver. Tipo, não faz Aham. sentido nenhum do que você tá falando. Eu falei, vai do jeito que eu tô. E eu fiz o conteúdo e ficou, sabe, a minha cara, o meu Eu jeito, adoro. sabe? Então, tipo, ele me decepcionou e aí agora eu não quero mais usar ele. Cara, às vezes eu vejo aqueles memes assim, se os robôs dominarem o mundo, eu vou ser É, salva porque eu agradeço o chat GPT. Meu Deus, eu vou ser não. a primeira a morrer, porque eu fico Aham. assim, melhore. Meu Deus, isso Melhore. tá ridículo! Aham. Muito. Não gostei. Nossa, que decepcionante. Charlie é o nome do meu. Charlie! É verdade, às vezes a gente tá conversando dela. Não, peraí. Charlie? É, Eu adoro. Charlie. Então é isso. Me decepcionou, não quero. Não, na verdade, eu acho muito válido. Principalmente, por exemplo, vou até entrar em um assunto um pouco nada a ver, mas assim, a minha irmã, ela tá trabalhando para mim, né, na agência Uhum, e ela tá aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu falei para ela é, olha, quando você for escrever um texto, ou algum e-mail, pega isso que você escreveu, joga no chat GPT e uhum. fala quais são os erros de gramática, o que que eu posso melhorar, porque ali você está usando ao seu favor, Exato. aprendendo, sabe? Agora, modificar o que você é para tentar, para fazer com que o Charlie entenda o que que eu quero, não tem muito a Não ver. tem Não como. faz sentido. Cara, sim, eu sou muito a favor de usar IA como uma ferramenta. Sim, Nossa, salvou tanto a minha vida no Photoshop, no Lightroom. Antes eu tinha que, assim, ó, editar espinha por espinha, marca de expressão por marca de expressão, sim. ou, ai, desamassar um tecido. Meu Deus, eu ficava, sei lá, 1 hora em uma foto. E daí pensa, eu tinha que editar 40 Meu fotos. Deus. E agora não, é só selecionar lá, a IA faz tudo. Então eu acho que trouxe muitas facilidades, mas ao mesmo tempo a gente parou de pensar sozinha. Sim. Não, isso, meu Deus, isso é uma das coisas que tem até um vídeo que eu vi de um estudo que fizeram lá nos Estados Unidos, eu não vou, porque eu vi assim um vídeo, mas não foi algo que eu fiquei parada estudando, né? Mas Uhum. eu lembro que eles separaram em dois grupos, e aí um grupo tinha que criar uma solução sobre algo com a IA, e o outro grupo tinha que estudar sobre aquele assunto e trazer Sim, o é. resultado. É. Uhum. E Legal. aí, quando ambos os grupos trouxeram o resultado, um trouxe em pouquíssimo tempo com a IA e o outro trouxe em meses, tipo, demorou meses para trazer o mesmo resultado, sabe? Só que depois de 1 ou 2 anos, eles foram e falaram com o grupo que fez o trabalho pela IA e eles não lembravam de nada. Sim. E o grupo que fez o trabalho por si só, estudando, aprendendo tudo, que levou meses, eles lembravam sobre todas as teses, sobre tudo. Sim. E eu olhei Que assim, eu falei, loucura. gente, às vezes é muito melhor a gente levar um bom tempo, né, Uhum. estudando. Então, assim, tem facilidades e tem as coisas que não fazem mais sentido. Exatamente. E daí trazendo agora um pouco sobre branding, associando, fazendo uma analogia com isso, Sim, quando a gente constrói uma marca, a gente não vai querer ficar mudando ela o tempo todo, porque mudar gera muito desgaste. sim. Nossa, gera muito desgaste, gera muito investimento. Uhum, E daí, se a gente tem uma marca que a gente construiu genuinamente pensando no que a gente acredita, no que é, no que faz parte da gente, isso vai se perpetuar por muito tempo. E é isso que a gente quer, essa sim. longevidade, porque hoje a gente está muito inserido no meio digital, porque faz parte da nossa vida, mas tá, e se o Instagram acabar? Eu penso sobre isso. Se o Instagram acabar, meu trabalho vai acabar? Meu Deus. Ah, mas eu acho que a gente não viveria mais sem as redes, sem redes sociais. Eu acho que se o Instagram acaba, vai surgir outra. Isso é Sim, fato. Igual, por exemplo, eu, pelo menos, acho que tu também, a gente tem a mesma idade, sim. praticamente. A gente já viveu a transição do Orkut pro Facebook, do Uhum, Facebook pro Instagram. Então, se o Instagram acabar, com certeza vai ter outra rede social para sim, substituir. Mas esse processo de substituição
Aí fica aquele questionamento: será que eu vou tancar essa substituição? Ou eu vou, sei lá, viver com outdoor, divulgando na rádio, como os incas e os Sim. Mas eu são. acho que. Você usa o TikTok? Uso. Então, eu acho que muita gente já saiu do Instagram e foi pro Uhum, TikTok. uhum, E era uma das questões até que eu fiquei me perguntando, que eu acredito ter achado a resposta, uhum, mas que eu fiquei me perguntando assim, por que que no TikTok as pessoas interagem muito mais do que no Instagram? uhum. Qual que é a tua resposta? Pra mim é porque são pessoas que não me conhecem. Uhum, Sabe? São pessoas que não, que começam a me seguir e me acompanhar agora. uhum, Então, hoje em dia, eu vejo que o TikTok ele tem uma facilidade muito maior em entregar os seus conteúdos uhum, e virem novas pessoas e essas pessoas comentarem os seus posts, uhum. diferente do Instagram. Sim. E aí eu olhei assim e falei assim, gente, é muito real. Aquela Uhum. questão de que, ai, quem não te conhece valoriza muito mais os seus Aham, do que os conteúdos. amigos. Exatamente. Uhum. Cara, eu acho que são duas plataformas diferentes, né? Sim. As propostas são diferentes. Mas eu vejo, conheço pessoas que migraram do Instagram para o TikTok para vender seu serviço, um Uhum. serviço online, e deu muito certo, dá muito certo, só que elas ainda têm o Instagram. Por quê? Às vezes a pessoa vê lá o conteúdo no TikTok, sabe que ela tá vendendo alguma coisa, mas ela vai validar a autoridade dessa pessoa onde? No No Instagram. Instagram, sem dúvidas. Se a pessoa só tem o TikTok, Uhum. o Instagram ele tá cada vez mais indo para um meio de servir como uma vitrine, como um site, Sim, verdade. e não como uma rede social. Para mim, o Instagram não é mais uma rede social. Até do YouTube, né? Eu acredito que até Uhum. do YouTube mesmo, eu fiquei super feliz que eu ganhei 2 inscritos no meu canal pessoal. E aí, uma das pessoas que se inscreveu no meu canal, ela foi pro meu Instagram. Ah, Então, então. assim, onde as pessoas olham muito mais, porque o Instagram, ele é muito mais instagramável, né? Tipo, é Uhum. todo mundo arrumadinho ali. Sim. Agora, o YouTube é você postar Uhum. sobre Vida vídeos real. longos, vida real que você está postando ali, e o TikTok é utilizado para você postar cortes de coisas aleatórias sobre a vida. Sim, eu acho que o TikTok, eu vejo que ele traz muito mais opinião Sim, do que o Instagram. O Instagram você vai trazer mais conteúdo educando, vai trazer um pouco de opinião, mas é tudo sim. muito cinematográfico, é É, absoluto tudo cinema. arrumado, a luz É, perfeita, a exato. iluminação. E no TikTok não, eu abro a câmera aqui, oi galera, então vamos Aham, falar sobre essa exatamente. vibe. E no Sim, YouTube vejo que tu pode transitar entre os os dois. dois. Pode ser algo mais cinematográfico, como pode ser algo mais cru. Uhum. Tanto que eu comecei a postar no meu TikTok até coisas que eu posto nos stories do Uhum, Instagram, porque normalmente são coisas que a gente posta no stories falando sobre a nossa opinião, alguma coisa que aconteceu. uhum. E eu comecei a utilizar isso no TikTok, porque eu vi que é algo que as pessoas gostam de opinar lá. Sim. E eu falei, gente, tá aí algo, uma chavinha que eu já Exatamente. fui direcionando. Exatamente. Eu vejo que hoje os stories, eles estão cada vez mais. Tanto que tem muitos grandes creators que eles estão priorizando muito mais o feed. Então, joga conteúdo no feed, 3 conteúdos por dia. E Sim. nos stories é coisas esporádicas. Então, ai, Uhum. uma foto para mostrar que eu tô num podcast. Ai, uma foto para mostrar que eu tô viajando, sei lá. Uhum. Mas eu vejo que há coisas mais esporádicas. O pessoal tá cada vez menos indo pros stories. E daí eu fui procurar entender o porquê disso. De por que que as pessoas estão menos nos stories. E realmente o engajamento dos stories tá cada vez pior. Pior. Uhum. E daí eu descobri que o Instagram quer ganhar dinheiro. Só que isso não foi a grande descoberta, né? Porque é óbvio. Uhum. Não só Mas ele, mas ele foi inteligente. todas Aquelas. as redes sociais, né? Uhum. Mas o que que acontece? Quando eles estão no. Quando você posta vários stories, às vezes a pessoa fica ali vendo todos os seus stories e sai da plataforma. Se você sai da plataforma, isso é a pior métrica para o Instagram. E daí o que que ele começou a perceber? Vamos diminuir o alcance desses stories para o povo parar de postar vários stories e deixar de ver nossos anúncios. Porque o Instagram ganha dinheiro com os anúncios. Então, o que Uhum. acontece? Se eu posto vários stories
e, vi vários stories da Lola. Agora eu vou ir pra outra rede social. Eu não vou ver um anúncio. Então, Sim. o Instagram, se eu posto um stories, eu tenho certeza que você que tá assistindo já testou isso, de postar um stories e as visualizações, uau, triplicarem. Uhum. Por quê? Se tu posta um stories, depois vai ter um monte de anúncio. Sim. Então, acho que o Instagram viu isso como uma oportunidade. E daí, até uma aluna minha de consultoria questionou isso. Tá, mas então agora eu tenho que postar menos stories? Aí, o questionamento que eu fiz pra ela, e eu vou fazer pra você. Se você quer construir uma marca onde vai ter reputação, onde as pessoas vão valorizar o teu serviço, onde elas vão realmente o preço vai ser relevante para a entrega que você faz. Você tem que fazer o quê? Você tem que gerar desejo pela sua marca. Sim. Então, tem como gerar desejo pela marca com um stories? Uhum. Tem como comunicar tudo aquilo que tu faz com um stories? Não tem Sim. como. Eu acho que é um ponto até que veio pra gente pra diminuir um pouco o nosso ego. E olhar e falar assim: Sim. você não quer entregar quem você é? Você não quer Nossa, entregar o seu trabalho? Então boa. vamos ver se você vai sustentar isso, Nossa, muito bom. Não tinha parado sabe? pra pensar isso. Eu acho que é muito essa questão, porque é onde muita gente vai desanimar. Porque se Uhum. você não entrega, se você não tem o resultado que você quer ter ou que você tinha antes, você vai desanimando e já vai procurando outros meios de fazer outras coisas. Não, mas espera, não é isso que você quer fazer, Sim. Nossa, e sabe? eu que faço bastante anúncios para vender o meu trabalho, eu noto que tem clientes minhas que fecham comigo e elas às vezes nem me seguiam no Instagram. Daí eu pergunto assim: qual é o seu Instagram dela? Me manda, daí eu vou ver. Meu Ela nem Deus. me segue, mas Uhum, ela tá lá comprando meu serviço. sim. Então, às vezes, essa é uma métrica de vaidade, realmente, uma métrica totalmente do ego. Uhum, Que se a gente ficar preso nisso, a gente nunca vai criar conteúdo, a gente nunca vai se sim. expressar, a gente nunca vai ir pra frente, porque a gente vai estar lá assim, meu Deus, ninguém curte, ninguém comenta. Exatamente. É aquela É, questão de, e se ninguém estiver vendo? Se ninguém estiver te se eu tô olhando, fazendo logo aqui sozinha. você faria mesmo assim? Sabe? Verdade. Então, isso é uma das coisas, a gente já conversou sobre isso e eu comentei com você, a minha rede social, ela é de muitos anos, de diferentes fases da minha vida. Então, Uhum, tem pessoas muito aleatórias nas minhas redes sociais. uhum, Então, eu sei que quanto mais eu postar o que eu quero postar hoje em dia, que eu já venho postando há algum tempo, muitas pessoas vão sair. Mas eu sei uhum. que o Instagram ou as redes sociais, enfim, ela vai me direcionar para quem quer ver o meu conteúdo que eu quero realmente entregar. O algoritmo vai fazer o trabalho Vai, dele. entendeu? Eu sinto algo, Vamos aquela, ter fé. eu sinto. Então, eu acho que ao invés de a gente pensar assim, meu Deus, está caindo os meus seguidores, e entra duas, três pessoas, eu já olho assim e falo, bom, duas, três pessoas que querem realmente ver quem é a Lola e o meu trabalho e o que eu quero entregar, Exato. sabe? Então, eu acho que isso entrou muito no nosso ego. E eu acho que a Uhum. gente poderia até entrar um pouco nesse assunto, desses Claro. milhões de conteúdos que todo mundo hoje em dia cria conteúdo, todo mundo tem essa personalidade blogueira, né? Uhum. Influencer. Em meio a tudo isso, a fama, ela realmente é genuína, Uhum. sabe? Cara, eu acho que quando a gente fala de fama, de sucesso Sim, também, ele é muito relativo. sim. Porque, por exemplo, pra mim, o sucesso é a minha agenda cheia. Eu Uhum, quero a minha agenda cheia, repleta de clientes, eu poder produzir para esses clientes e esses clientes com o meu trabalho conseguirem expandir. Isso pra mim é sucesso. sim, Claro que eu não vou ser hipócrita e falar que eu não me importo com números. Eu me importo, eu quero ter bastante números, eu gosto dessa troca, eu gosto dessa comunidade. Mas antes de pensar num número super alto, eu tenho que valorizar quem tá hoje comigo. Então, igual sim. você falou, se tem uma, duas pessoas comigo, eu tenho que valorizar essas pessoas agora. Uhum, Então, ao invés de pensar assim, nossa, mas eu não tenho 10 mil seguidores, eu não tenho 20 mil seguidores. Cara, valoriza os que tu tem agora, quem tá sim. interagindo contigo agora. Tem uma. Eu sempre mando mensagem de boas-vindas, né? E daí teve uma menina que eu mandei pra ela. Ela era psicóloga, eu vi ali o perfil dela, pensei, se encaixa no meu perfil de cliente ideal. Mandei mensagem pra ela. E daí ela falou assim: ai, oi, eu te segui porque apareceu o teu conteúdo do Explorar.
foi inclusive pela análise do chapeleiro que eu fiz da cor vermelho. Uhum. Apareceu teu conteúdo pra mim de explorar, gostei do teu perfil, comecei a te seguir. Mas eu nem sou de Florianópolis. Então, assim, ela é uma pessoa que ela gostou do meu conteúdo, que é um dos meus objetivos, é atrair Sim. pessoas que gostem do que eu tô falando, que concordam. Mas ela provavelmente não é uma pessoa que vai me comprar o meu serviço, já que eu tenho um serviço físico. Uhum. Então, eu achei interessante, porque às vezes a gente fica muito só pensando assim, tá, mas eu tenho que fazer números, números, números. E a gente esquece dessa relevância. Por que que a gente cria conteúdo? É para Sim. ter números ou é para realmente gerar uma conversa, realmente colocar ali uma sementinha na cabeça Da da pessoa pessoa. para pensar diferente, Exatamente. sabe? Qual que é o propósito? Uhum. Qual que é a tua opinião sobre? Olha, quando eu realmente decidi focar na internet, no meu posicionamento, entrar para essa área da moda, tudo que era algo que nem eu falei, sempre esteve ali, e eu comecei a conversar com a minha terapeuta sobre isso, ela foi e me fez a seguinte pergunta, ela falou assim, então você quer ser famosa? Hum, E aí eu olhei assim, eu falei, tudo bem, né? A gente tem uma visão também da fama, né? Porque tudo, ai meu Deus, uma pessoa famosa, ela um é uma pessoa, vislumbre. sabe? Só que assim, eu olhei assim, eu falei assim, não é essa palavra que eu usaria. Eu quero ser relevante e Hum, referência para aquilo que eu quero entregar. Então, eu quero que as pessoas, por exemplo, as pessoas que eu já falei para você, né? A Silvia Braz, uhum, A Camila Cabello, tudo. Eu olho assim, eu falo, elas são referências para mim. uhum. E eu olho assim, então é isso que eu quero entregar, eu quero ser referência. Eu acho que quando você se torna referência naquilo que você faz, para mim isso já é uma fama muito Já é boa, uma super fama. sabe? E existem muitas bolhas. Sim, Por exemplo, eu tô muito na bolha do audiovisual, que é uhum, totalmente da tua bolha, sim, totalmente diferente da tua bolha. Então, eu posso ser famosa na minha bolha, você pode ser famosa na sua, sim, só exatamente. que às vezes uma não conecta a outra. Então, é um Uhum, mundo muito. Às vezes eu paro pra pensar nisso, é um universo muito gigante. sim. Acho interessante pensar dessa forma. Sim, mas eu acho que é muito melhor quando a gente busca ser referência e não Uhum. só. Famosa. Até porque quantas pessoas famosas a gente vê por aí que, se você for parar pra pensar, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu fama? Sabe? Olha, eu Uhum. já colocando uma coisa. Não falei nem nomes, gente, mas assim, sabe? Tipo, então, assim, não é só por ter fama. Eu Uhum. acho que você entregar referência pra pessoa, pra mim, já é Entregar algo de valor, né? entregar Que algo de vá valor. realmente fazer diferença na vida daquela pessoa. Sim. E Não isso leva algo. tempo, Nossa, sim, sim. muito tempo. E daí eu acho que só realmente quem atinge esse reconhecimento, essa fama, é quem tá ali persistindo. Uhum. Independentemente dos números. Independentemente dos Porque números. por enquanto que você fica travado ali, ai meu Deus, por enquanto que eu não atingi os 10.000 seguidores, quem sou eu? Uhum. Cara, ainda é você, Ainda é você. É sabe? verdade. Quem é você sem a sua profissão, o seu trabalho, sua rede social? Quem é você? Exatamente. Isso acho que foi uma das grandes pautas da minha terapia esse ano. Quem sou eu para além do meu trabalho? Que eu tinha uma Sim. dificuldade muito grande de dividir a Paula, da Paula Uhum. fotógrafa, da Paula filmmaker, da Paula artista. Eu tinha muita dificuldade. Porque Sim. pra mim era a mesma pessoa. Só que o que que acontecia? Às vezes, se rolasse alguma frustração com alguma cliente, muito difícil, modéstia à parte, sou muito boa, meus clientes são incríveis, mas acontece, Sim. acontece. E quando acontece, meu Deus, o meu mundo acabava. Por quê? Se eu não tinha essa diferenciação de quem eu sou e do que eu faço, isso vai se colidir. Então, Sim. isso me deixava assim muito mal, porque eu pensava que aquilo estava destruindo quem eu sou. Mas não, era algo do meu trabalho. Sim. Vamos agir como adulta que Aham. somos e vamos separar as coisas. Sim. Mas foi bem desafiador pra mim. Sim. Eu passei exatamente por isso. Há 4 anos, se eu não me engano, quando eu comecei a fazer terapia, eu Uhum. chegava assim na minha terapeuta, eu falava, porque eu sou isso, eu sou empresária, e eu sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falava, gente, uma lista assim, ó. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou assim, tá, e quem é a Larissa? Porque assim, eu falei tudo Apenas sobre o profissional, cada. tudo sobre o profissional. E quem é a Larissa?
fora do trabalho, sabe? Aí eu olhei assim, eu falei, agora temos um problema aí. Agora essa é a pauta. Ela falou assim, então, a terapia é pra isso. Sim. E aí eu entendi. Aí foi quando eu fui me deslocando assim de algumas coisas que eu já fazia, da agência, tudo, eu olhei assim e falei assim, tá, isso não me resume. Ai, mas se vierem falar sobre você nas redes sociais, você é aquilo? Sabe? Você é aquilo que estão dizendo, que estão falando, porque até brincam falando, você começa a ser reconhecida quando você cria hates, né? Aham. E ali é um momento onde você já começa a pensar, tá, será que eu vou aguentar o peso, tudo? E é onde você trabalha também, a sua mentalidade em quem você é, o que que você quer entregar, e é aprender sobre isso. Mas eu sei, também é. Cara, eu acho que pra mim, quando eu comecei a estudar branding, eu falo muito de branding, mas é porque eu amo. E quando eu comecei a estudar branding, que fala muito sobre a marca corporativa e a marca pessoal, e somos marca pessoal, eu acho que eu entrei tanto nisso que daí começou a se difundir ainda mais, se Sim. juntar ainda mais, né, as duas Paulas e ser uma só na minha cabeça. Porque já parou pra pensar que a gente mercantiliza quem a gente é? A nossa rotina, o nosso dia a dia, tudo a gente tem que postar pra de alguma forma comercializar isso. Uhum, E uma das estratégias de branding é o lifestyle. E é uma sim, estratégia muito foda, muito forte. sim. Só que daí a gente tá mercantilizando quem a gente é. Eu lembro que hoje eu consigo separar muito tranquilo. Eu ainda uso a estratégia de lifestyle porque eu acho que é uma estratégia muito boa, muito poderosa, conecta muito e Sim. muito simples de fazer. Uhum. Claro, né? Trazendo a intenção. Mas eu lembro que antes eu não sabia colocar limites nessa estratégia. E daí teve uma vez que eu tava sem conteúdo pra postar, e daí eu falei pro meu namorado: ai, vamos tomar um café ali naquele café superfaturado. E daí ele falou assim: não. Eu falei: por que tu não tá fazendo nada? Já tá na hora de comer. Ele falou assim: ai, amor, eu não quero ir porque eu vou virar a narrativa do teu stories. Não. Cara, juro, aquilo me pegou. Eu fiquei assim, caraca, foi pauta da minha terapia. Foi. E eu fiquei assim, cara, que escroto, mas isso me doeu muito. E por que me Então, doeu muito? Porque fazia total sentido. sim. Então, a partir dali, que daí começou o meu processo, isso foi ano passado, no início do ano passado. E daí começou o meu processo de separar Uhum, as duas Paulas, e daí eu vi que eu tava pronta pra fazer essa separação. sim. Porque eu fiquei muito tempo focando só na minha carreira e me deixando de lado. Uhum, E eu acho que tudo bem, porque eu tava naquele momento. Mas hoje eu priorizo muito mais o meu autocuidado. Tanto que eu falo, eu uso o que eu uso do meu lifestyle que é muito forte. Primeiro artista e depois a arte. Porque de manhã eu não trabalho. E sim. isso é uma estratégia de lifestyle. Não Uhum. é porque, ai, nossa, olha, gente, eu não trabalho de manhã. Olha que delícia, eu conquistei isso, sou rica. Por mais que Não. esteja muito bom, muito Por mais que gostoso. seja muito bom, não, é incrível, é incrível. Só que é uma estratégia. Sim. E é algo conectado com algo que eu genuinamente vivo, porque eu não gosto de acordar cedo. Uhum, E eu produzo muito melhor de tarde e à noite. Então, eu uso isso ao meu favor. sim. Só que foi muito difícil eu desconectar isso. Então, realmente, é muitas pautas aí, muita terapia. Muita... Façam terapia. A pauta de hoje, façam Façam terapia. terapia. A gente Sim. devia, acho que vai faltar uma convidada nessa temporada, uma É. Não psicóloga. vai mais, então, porque eu posso tranquilamente chamar minha terapeuta. Chama, Eu já por comentei com ela uma favor. vez. Eu acho que vai ser Eu já incrível. falei que eu tenho receio de ficar falando tanto dela, porque assim, eu falo tanto dela que tem tantas pessoas que conhecem ela, conhecem o nome Eu sou dela, assim podem com a nem minha. fazer terapia com ela, mas conhecem. Uhum. Mas assim, é porque ela realmente, para mim, é uma pessoa que me ajudou e vem me ajudando muito. É muito importante. E amiga minha também faz com ela, então acho muito importante. Mas, voltando um pouquinho no assunto, eu sou apaixonada pelo lifestyle. Sim. Eu adoro, adoro postar. É porque assim, a vida tá tão corrida nos Uhum. últimos dias que eu às vezes estou até deixando um pouco de postar, de não lembrar realmente.
Mas eu adoro postar café da manhã. E aí eu fui treinar, e eu fui no parque, não sei o que, não sei o que. Só não tenho, assim, muitas pessoas para postar, Uhum. sabe? Mas eu gosto muito de postar. E eu acho que normalmente isso gera um pouco de conexão Gera também. conexão e gera inspiração, né? E Sim, pro teu trabalho, pro teu nicho, faz total sim. sentido gerar essa inspiração. Uhum, A gente tem que entender isso. Quando trazer o lifestyle? uhum, Porque, por exemplo, se tu fosse uma médica, sim. faz sentido tu mostrar o teu lifestyle? Eu lembro que eu já te. Depende, né, da médica, É. mas eu vou dar o exemplo de uma cliente minha que ela é. Esqueci agora o ramo, mas é tipo endócrino, mas não é endócrino, mas é tipo. E ela trabalha muito com pessoas mais velhas, então ela fala muito sobre o bem-estar, sobre se exercitar, sobre se alimentar bem, ela conecta muito com a nutrição. Sim, E quando a gente foi fazer o ensaio dela de posicionamento, a gente fez fotos dela na praia, no pôr do sol, fotos dela correndo, fotos dela se alimentando, comendo frutas, tomando um smoothie. Por quê? Porque isso são itens, elementos simbólicos, né? Trazendo a uhum, simbologia, que vão comunicar de forma inconsciente esse lifestyle dela. E ela sim. já tinha me falado, ó, Paula, eu falo para os meus pacientes isso, eu falo. Daí eu falei assim, tá, mas tu não mostra que tu vive isso. Daí ela falou assim, ah, é porque eu não tenho paciência. Então, no ensaio de posicionamento, a gente trouxe essas imagens para ela não precisar postar ali na rotina dela, sendo que não faz sentido para ela, mas é algo importante para o posicionamento dela, para o Sim. tipo de cliente que ela quer atingir. Então, acho que são muitas camadas, né? Uhum, Faz sentido para mim postar lifestyle? Eu preciso gerar inspiração? Por que que o meu lifestyle é interessante eu mostrar para as pessoas? Tem a ver com o uhum, meu trabalho? Tem a ver com o que eu vivo? O meu lifestyle vai conectar de alguma forma com o produto ou o serviço que eu tô vendendo? sim, Então, a estratégia de lifestyle, ela é uma estratégia muito boa de branding, mas tem que fazer sentido para tua marca, porque sim. senão vai ser só, ai, um café da manhã, uma corrida. Não, Uhum. tem que fazer sentido. Inclusive, aproveitando aqui, já que foi até um assunto que eu me encontrei com uma amiga ontem, ela comentou sobre o seu trabalho e tudo. Ela falou Uhum. assim: Meu, e o que eu acho mais incrível é que é literalmente direcionado para aquilo que você quer entregar. Então, não é algo, ah, eu vou fazer um posicionamento e serão todas as fotos iguais, igual. Não, gente, realmente é diferente, sabe? A pa- Tanto que quando a gente fez, né, a reunião, tudo para falar o que eu queria entregar, eu falei: Eu não quero entregar o mesmo, sabe? Não, eu Uhum. quero entregar. Por exemplo, a gente fez o primeiro ensaio um pouco mais formal, né? Uhum. Com Trazendo mais o blazers, lado da tudo, profissão. profissional também, isso. Nesse último ensaio, eu falei, eu quero entregar a Lola, a Fashion, fashion, lifestyle, movimento. exatamente. Então, assim, e ela consegue realmente identificar isso. Então, já tá aqui. Eu não escrevi meu texto, é porque o meu texto vai ser grande no final do trabalho. A gente tem mais uma Já tem o sessão. feedback ao vivo Ainda bem que a aqui. gente tem mais uma sessão. Mas, assim, é porque realmente não precisei ainda falar nada e as pessoas que me conhecem já falam, sabe, do que ela tá entregando. Então, tá aqui, meu relato. Eu amei, isso não estava Sim. programado. Eu amei. E é muito interessante, eu gosto muito desse ensaio. A Lola tá fazendo um ensaio de assinatura. Então a Sim. gente tá fazendo 3 ensaios. Esses 3 ensaios normalmente são divididos no ano, mas a gente teve que dar uma encurtada É, por motivos pessoais. pessoais. Logo serão divulgados. Sim. Spoiler. Spoiler. Mas a gente tá fazendo 3 galerias e nessas 3 a gente quis trazer propostas diferentes. Sim. Para realmente essas 3 conseguirem abranger todo o universo da Lola e ela ter um material que realmente seja quem ela é. As Uhum. pessoas, igual ela teve esse feedback da amiga dela, consigam identificar ela nas fotos Sim. e mesmo assim sejam fotos que trazem esse refinamento, porque a foto profissional é nada mais que isso, é trazer um Uhum. refinamento para tua imagem. Sim. Porque a maioria das minhas clientes, elas já produzem conteúdo. Então, elas já têm fotos boas, elas já têm fotos que vão comunicar, já criam conteúdo, como a Uhum. Lola, mas elas precisavam de um refinamento a mais para a imagem dela. Então, é Sim. isso que a gente está fazendo com a Lola e que eu faço Sim. com as minhas clientes. Sim. Eu indico muito.
demais. Eu amo. E a gente fala pouco, né? A gente fala Sempre. A gente pouco. se junta e o tempo passa que a gente nem vê. Sim, eu nem vi, já tá acabando. Sim. Eu acho que dá pra gente encerrar com uma pergunta que a gente falou lá no início, puxando o gancho do início pra encerrar com essa. Agora que todo mundo é autêntico, o que que sobra pra você? Nossa, sim. Isso é verdade. Porque também a autenticidade as pessoas confundem muito com ser o que o outro é. É exatamente o que a gente É falou, o que a né? gente falou ao longo No do início. Aham. episódio, sim. Eu acho que agora que todo mundo busca essa autenticidade, o que sobra pra gente é realmente a gente trazer o nosso repertório pra fora da comparação, pra Uhum. fora da rede social, é a Sim. gente pensar o que que é genuíno nosso. Tem um exercício quando eu faço o branding das minhas clientes, eu gosto de fazer e eu vou trazer aqui pra vocês. Então pensa coisas que você gosta fora da rede social, fora de arquétipo de marca, fora de estratégia de marketing, fora de tudo isso. O que que é genuinamente seu? O que Sim. que você gosta de consumir? O que que você gosta de vestir? Que tipo de roupa tem textura? Não tem? Tem estampa? Não tem? Tem cor? Qual é a cor? Sim. Como que você usa o seu cabelo? Como que você usa a sua maquiagem? O que que é genuíno seu? E daí Uhum. é muito interessante fazer o que a Lola fez, de resgatar nos anos anteriores da nossa vida. Sim. Porque muito do que a gente é hoje, a gente já foi em algum momento e a Sim. gente às vezes esquece. Sim. Nossa, muito perfeito isso. Exatamente. É a questão de a gente olhar toda a nossa caminhada, né? De a gente colocar todos os anos das nossas vidas. É uma das coisas que eu comecei até a olhar e falar assim, nossa, eu lembro quando eu tinha 15 anos que o meu pai me deu um violão, não sei tocar, infelizmente, mas assim, que era algo que eu já gostava. Por exemplo, eu sou movida por música, sabe? Eu gosto muito. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço ouvindo música, diferentes tipos de músicas, de estilos de músicas. Então eu sei que isso está em mim. E é uma terapia para mim. É terapêutico demais, sabe? Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco música e aquilo tá enraizado em mim. É a mesma coisa de filmes, de séries que eu comentei. E uma das coisas também que a gente pode levar em consideração não é só a questão do que você se veste, tá? É a questão da sua religião, porque muitas vezes você segue uma religião que está enraizada porque os pais, os tios te influenciaram e você não tem Isso. a mentalidade de olhar e falar, mas eu estou nessa religião porque eu gosto, Eu porque eu me acredito. identifico, Uhum. sabe? Então, as amizades, os lugares que você frequenta, que Isso, você mora, se você gosta mais de natureza, se você é mais urbana, exatamente, se você é uma mistura dos dois, é se questionar. tudo isso vai fazer parte da tua construção de imagem, da tua construção de marca, né? Trazendo pro seu trabalho. Sim, E também exatamente. para quem você é. Uhum. É isso. Se questionem, de verdade. Não é, isso é a melhor coisa que você se faz na vida. Tudo o que você puder se questionar, se questione para que você consiga se encaixar no que é para você, no que você acredita, no que você gosta, porque para mim isso é autenticidade. Não tem como te tirarem, porque tá atrás de tudo, das pessoas, das câmeras, é aquilo que é teu. E no final, as pessoas, elas sempre vão comprar quem você é. O seu Uhum, serviço, o que você faz, as pessoas podem copiar, podem fazer igual, podem falar da exatamente. mesma forma que você, mas quem você é, ninguém consegue copiar. Então, por isso que é muito foda ter essa clareza de quem a gente é. Sim. Maravilhosa! Gente, adorei esse primeiro Eu episódio da terceira também. temporada. Sabe? Quem achou que a gente não ia durar? Ó, estamos na terceira temporada, meus amores. E Terceira. curiosidade, eu fui a primeira convidada da primeira Foi, temporada. E verdade. agora estou aqui na terceira como co-host. Uma Sim. honra Uhum. Muito obrigada, eu tô muito animada porque, olha, a Paula também. já separou muita coisa, a gente já separou muitas perguntas também. Os convidados que virão aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Muito conteúdo para aprender, para compartilhar, Da dar risada. A gente risadas. tem muitas galeras engraçadas. Sim. Gente, é isso. Nosso primeiro episódio da terceira temporada. Já se inscreve no canal,
curte, compartilha, comenta o que vocês estão achando. É muito importante o engajamento de vocês, porque a gente quer ser referência. A A gente gente quer ser falou, referência. A gente não se importa com os números, mas a gente também quer os números. Então, bora exatamente. ajudar nesses compartilhamentos aí, nessas Sim, curtidas. comenta muito e acompanha a gente nas redes sociais também, tá bom? Um beijo, até a Beijo, até a próxima! próxima!